Boa noite, professora. Meu nome é Rodrigo Cunha, sou graduando em Engenharia de Transportes pelo CFMG e estou cursando a disciplina de Projeto e Operação de Terminais de Transporte na FCM, na qualidade de aluno especial. Hoje nós iremos falar sobre um terminal implantado, a Estação Pampulha, daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom, primeiramente nós vamos fazer uma breve contextualização do terminal em relação ao seu entorno. Na sequência, nós iremos nos aprofundar um pouco sobre a localização do terminal, os critérios que foram adotados para escolher aquele local. Nós iremos também fazer uma análise de capacidade e demanda. Na sequência, vamos falar de algumas características mais detalhadas, né, do terminal. Na sequência, um detalhamento operacional de como ele funciona, requisitos regulatórios e, por fim, aspectos financeiros. Bom, na questão da contextualização, eu vou falar um pouco da contextualização do terminal em relação ao sistema de mobilidade e a contextualização da estação em si, né, do terminal. É importante só trazer uma curiosidade, que aqui em Belo Horizonte, a BH Trans, que é o órgão gestor do sistema de transporte coletivo, ela optou por utilizar a nomenclatura estação para os terminais de ônibus, né, que na maioria dos municípios nós chamamos de terminais, mas aqui nós chamamos de estações, tá? Tanto as estações do metrô quanto as estações de ônibus são consideradas estações. Bom, o primeiro ponto que nós precisamos ressaltar é que o sistema viário do município de Belo Horizonte é um sistema radiocêntrico. Então, aqui, né, dentro dessa área mais amarela, que é o centro, é o hipercentro da capital, né? Essa linha um pouco mais escura é a Avenida do Contorno, que é onde Belo Horizonte foi efetivamente planejada, né, quando ela foi desenvolvida e projetada como capital do estado de Minas Gerais. Entanto, com o crescimento da cidade e com diversas intervenções, né, ao longo do tempo, nós fomos crescendo e foram se formando alguns corredores viários, como a Avenida Teresa Cristina, a Avenida Amazonas, Dom Pedro II, Carlos Luz, Antônio Carlos, Cristiano Machado, e entre outros. Mas aqui nós iremos focar na Avenida Antônio Carlos, que é onde efetivamente a Estação Pampulha se encontra. Bom, em 2010 foi realizado mais uma das etapas do plano de mobilidade do município, que consolidou diversas diretrizes e diversos outros estudos que já vinham sendo realizados há muitos anos em Belo Horizonte, né? Antes do plano de mobilidade, a gente tinha o plano BH Bus, que era basicamente um plano de tronco alimentar o sistema de transporte coletivo por ônibus, visando, evidentemente, otimizar os recursos do sistema, claro. E muitas dessas diretrizes se mantiveram no Plamob de 2010. Então, basicamente, a ideia do Plamob, essencialmente, em relação ao sistema de mobilidade de transporte coletivo, é desenvolver uma rede estruturante com um sistema tronco alimentado, né? Lembrando que o sistema tronco alimentado, eu vou ter de uma parte, né, digamos assim, do bairro ao centro, né? Eu vou ter linhas que saem do bairro em direção a um terminal. Nesse terminal é feito um transbordo, né, uma integração com um outro modo de transporte ou com o mesmo modo de transporte para que o usuário destine ao seu objetivo final da sua viagem. Nós iremos aprofundar um pouco mais sobre o efetivo ganho de se fazer um sistema tronco alimentado no caso da estação Pampulha. Enfim, basicamente é isso. Aqui em laranja está a estação Pampulha, né? A gente vai desenvolver um pouco mais para frente em relação a esses aspectos. Uma questão que é importante citar é que a estação Pampulha ela está localizada no vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Dentro do município, claro, mas nós operamos sistemas distintos. O município de Belo Horizonte opera um sistema, o Estado, né, o governo estadual,
opera o sistema metropolitano. Então, são sistemas sobrepostos em grande medida. Uma observação a ser feita também é que esses estudos, né, já estavam prontos ali desde 2010 e, apesar disso tudo, alguns anos depois, como o Brasil foi escolhido como sede da Copa do Mundo e Belo Horizonte já tinha muitos estudos envolvidos nesse sentido, uma das diretrizes foi de investir na rede de transporte. Então, aquele plano de mobilidade que muitos municípios deixam ali na gaveta, né, para quando puder, tiver algum recurso efetivamente aplicar, Belo Horizonte fez isso. E com bastante sucesso em comparação com outras capitais que não conseguiram, né? A grande maioria das cidades que foram selecionadas pelo PAC Copa, elas patinaram ali para conseguir o recurso, porque não tinha um projeto consolidado e a maioria, grande parte delas não conseguiu entregar uma parte significativa do que prometeu e do que captou de recurso. Bom, no caso nosso, a gente tem circulado em vermelho os terminais metropolitanos e em azul os terminais municipais. Não foram construídos todos esses terminais metropolitanos. O terminal Linha Verde, por exemplo, foi substituído pelo terminal Vespasiano. Esse terminal Ribeirão das Neves, que está mais à esquerda, não foi construído. Mas foi feita, né, essa estruturação do sistema e foram construídos outros terminais que, em suma, visaram dar uma otimização, né, no sistema como um todo. Então, como eu disse, nós estávamos num contexto de pré-Copa de 2014. Então, a gente tem aqui essa linha vermelha que sai da estação Venda Nova, passa próximo da estação Vilarinho, passa pela estação Pampulha e vai até a área central, passando pela Avenida Vilarinho, Avenida Dom Pedro I e pela Avenida Antônio Carlos, nós chamamos de Corredor Antônio Carlos. À época era chamado de BRT, inclusive, né? Não tinha um nome igual nós temos hoje consolidado, que é o MOVE. E efetivamente esse conjunto de vias dá um nome, né, ao corredor Antônio Carlos. A proposta da Estação Pampulha era de ter uma integração harmônica ao cenário da região, porque é um cenário tombado pelo município, pelo estado e pelo governo federal, né? A partir da nossa Fundação Municipal de Cultura, o Instituto Estadual de Proteção do Patrimônio Histórico, né? E o federal também. Então, foi pensado muito nesse sentido de ter um terminal ali que não fosse tão dispendioso, mas ao mesmo tempo tivesse uma integração harmônica ao cenário da região. Não poderia ser uma coisa muito distoante, né? Então, foi contratado um escritório de arquitetura para que isso fosse desenvolvido. Mas nem tudo são flores, né? Na imagem superior, nós temos o antes da implantação do terminal. Ao centro, nós temos o anteprojeto, que era como deveria ficar, e por último, a gente tem efetivamente o depois, né? A gente vê que faltaram várias árvores ali, por uma série de questões, né? Desde de queda de viaduto, rompimento de contrato, enfim, muitas coisas rolaram aí nesse meio tempo, mas o terminal está aí, né? A estação está aí, operando da forma plena. Bom, agora nós iremos falar um pouco sobre a localização do terminal e vamos focar tanto na articulação da rede de transportes, né, com a rede de transportes, quanto com a articulação com o sistema viário. Como pode-se observar, ao centro nós temos a estação Pampulha, à esquerda nós temos a Lagoa da Pampulha e à direita nós temos o aeroporto da Pampulha. Então percebam que todos que estão nessa região aqui superior, elas obrigatoriamente precisam passar por esse meio, né? A gente tem barreiras geográficas em Belo Horizonte que separam as regionais Norte, Venda Nova e uma parte da Pampulha do restante da cidade. Então, nessa área inteira aqui, a única forma de você atravessar de um lado para o outro é através da Avenida Presidente Antônio Carlos, aqui passando pela famosa barragem da Pampulha. Tá? Então, pensamos que a gente tem aqui a estação. Ao norte, nós vamos em direção ao aeroporto de Confins, né, aos municípios mais ao Vetor Norte.
E ao sul, né, nós temos aqui, tem um pedacinho do Mineirão, Mineirinho, mas ao sul aqui a gente vai em direção ao centro, seguindo pela Avenida Presidente Antônio Carlos. Nessa segunda imagem, a gente observa um pouco do uso do solo, que é uma questão muito pertinente quando a gente vai avaliar o potencial de uso, né, da estação e o potencial de uso de solo no entorno. Então nós percebemos que a maioria dos lotes, né, no entorno da estação são residências. E residências de baixo porte, né, a maioria residentes unifamiliares, de um pavimento só, sendo que por termos essa infraestrutura aqui, nós poderíamos pensar em adensar esse espaço, né? O nosso novo plano diretor de 2019 já prevê algumas iniciativas nesse sentido, de operações urbanas simplificadas, mas atendendo muito às diretrizes do transporte, do desenvolvimento orientado pelo transporte, né, o DOTS, mas isso é um assunto para uma outra disciplina, né, mas enfim, trouxe essa contextualização para a gente. Uma outra contextualização em relação ao sistema viário. Pensemos que a Avenida Dom Pedro I, que é onde efetivamente está a Estação Pampulha, né, a continuidade física dela tem um pedaço ali da Otacílio Negrão de Lima, que é a avenida que contorna a, a lagoa, e logo depois a gente está vindo Antônio Carlos, que é um dos principais corredores, né, e o que efetivamente dá um nome ao corredor móvel da região. Percebam que a Avenida Pedro I ela é classificada como arterial, e a Avenida Portugal, que ela passa por cima, digamos assim, né, a um desnível ali, né, a uma interseção em desnível, ela também é arterial. Então a gente tem a implantação do terminal em uma região de articulação de vias arteriais. É o que a gente pensa que é o ideal, né? A gente tem uma articulação do sistema viário local, que a gente tem as vias locais, as coletoras, né? Mas o ponto em si, né, do terminal está na articulação de vias arteriais. Então já é um ganho muito positivo e vai indicando para a gente que foi um local acertado para a implantação do terminal. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a articulação. A gente fala um pouco sobre a articulação do sistema viário, né, e com o uso do solo. A gente vai falar um pouco sobre a articulação com a rede de transportes. Essas imagens, elas demonstram a rede antes da estação Pampulha. Então, essas linhas vermelhas, né, amarelas e azuis aqui à esquerda eram linhas que saíam dos bairros, né, passavam dentro dos bairros e passavam no ponto onde é a estação Pampulha, seguiam pelo Antônio Carlos até a área hospitalar, até a área central do município, e a gente percebe que o ponto em comum de todas é justamente onde está a estação Pampulha, né? Então, vai demonstrando para a gente que foi, de fato, a localização ótima que um terminal poderia ter nesse contexto. E percebam que nem todas as linhas foram integradas na estação Pampulha, né? Nós temos a estação Venda Nova, que é por aqui, nós temos a estação Vilarinho, que é por aqui, e a opção de escolha, né, de para qual terminal aquelas linhas vão ser seccionadas, né, saindo de um sistema de linhas semi-expressas ou diametrais do bairro ao centro para um sistema tronco alimentado, que eu vou transformar, né, um segmento dessa linha numa alimentadora e um outro segmento numa linha troncal, foi de proximidade. Então, quanto menor meu deslocamento, né, da minha linha alimentadora, né, para o terminal mais próximo, evidentemente, menor vai ser meu custo total da operação. Então, basicamente, essa ideia que seguiu. Percebam que as linhas que passam mais próximas da estação Venda Nova foram integradas lá, as que passam mais próximas do Vilarinho foram integradas lá, né, e sempre pensando também na questão de não fazer itinerário negativo, né? Eu não posso fazer uma linha, desenvolver uma rede de transportes que a pessoa vai precisar sair, por exemplo, dessa região e ir lá no norte para depois voltar, né? Isso pode ser feito eventualmente, mas não é o recomendável, porque você vai fazer o usuário perder tempo. Então, sempre buscar as linhas serem mais diretas em relação ao ponto de destino, né? No caso, o terminal, em relação às alimentadoras. À direita, à esquerda nós temos as linhas semi-expressas, né, que são as que saem do bairro para o centro, e à direita a gente tem as linhas diametrais,
que são linhas que saem de um bairro e vão ao outro bairro, passando pelo centro, né, na maioria das vezes. E a gente percebe que a maioria das linhas foram se mantiveram alteradas, tiveram algumas pequenas alterações ou foram simplesmente extintas, tá? Nesse contexto. Percebam que essa linha aqui, gente, essas linhas que estão vermelhas aqui, uma vai para essa região daqui, né? Que aqui é a Avenida Pedro II, e a outra para essa região daqui, que é a região do bairro Betânia. E vocês vão perceber depois por que, que justamente essas linhas foram integradas na estação Pampulha e qual foi o impacto disso na rede de transportes projetada para a estação. Bom, então todas aquelas linhas que a gente viu ali que integrar na estação Pampulha, elas formaram esse mapinha aqui. São 20 linhas alimentadoras, um sistema tronco alimentado. Isso, lembrando que isso aqui é uma apresentação de 2012, tá, gente? Hoje já mudou muita coisa. Infelizmente, não tinha como eu colher todas as informações novas atualizadas, né? Por questões de disponibilidade da informação. Então, eu peguei a que tinha. Mas assim, não mudou muito, mas nós tivemos algumas alterações pontuais, né, de numeração de linha, enfim, mas a ideia, a estrutura é a mesma, tá? Então, das alimentadoras nós temos as 20 linhas na estação Pampulha, e na rede troncal nós tivemos 5 linhas, né? Percebemos justamente que a parte aqui da Avenida Dom Pedro II, né, que eu havia comentado, que tinha uma linha diametral que foi substituída por uma outra linha, né? Essas linhas que a gente chama de linha perimetral, uma linha que não passa dentro do centro. Da mesma forma que a bairro Betânia aqui, né, 5250, ela sai dessa Pampulha sem passar pelo hipercentro e chega aqui, né, nessa região. Houve um ganho, né, de viagem, praticamente não precisa adentrar a área central, então é uma diretriz do sistema hoje também, sempre que possível evitar de acessar a área central, que é uma área extremamente adensada e com diversos problemas de circulação nos horários de pico. Percebam que também tem uma diferençazinha aqui entre a listinha, né, das linhas e o número, porque eu coloquei a listagem atual, mas a imagem é do projeto de 2012. Então a gente tem uma linha direta ao centro, a gente tem uma linha indo para os hospitais, uma linha indo para a Lagoinha, né, que ela vem aqui, retorna, nem chega a entrar no centro. Temos essa linha aqui, 5250, indo do bairro Betânia, e a 5550, né, que seria essa 5450, né, mas houve algumas modificações, e ela vai aqui para a estação Ponto São José, que é um mini terminal que a gente tem nessa região. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a análise de capacidade e demanda. Nós vou falar um pouco sobre os dados operacionais de demanda, as características de capacidade. Bom, isso aqui foi no projeto, tá, gente? Então, assim, não posso afirmar que hoje exatamente ficou dessa forma, mas na hora pico manhã tinha uma previsão de redução de 110 viagens do sistema BH Trans e 117 no sistema metropolitano. Então, a gente teria uma redução aí de uma série de 43% das viagens na hora pico manhã. E sempre vamos lembrar que a redução de viagem não significa necessariamente que seu sistema vai ficar mais lotado, né? Você vai ter um controle maior, porque a estação ela é um ponto de controle do sistema, né? À medida que você tem vários ônibus com lotações diferentes, você concentra todos em um ponto só e dali partem outros ônibus, você tem um controle maior das suas viagens, você consegue otimizar o custo do seu sistema, mantendo, evidentemente, né, deve ser mantido os padrões de qualidade, os requisitos mínimos de conforto, aí, como principalmente a ocupação dos veículos. Um outro ponto é que o carregamento na estação Pampulha aqui é aproximadamente 19 mil passageiros na hora pico manhã, né, e o metropolitano na série de 15 mil. O trecho crítico é um outro trecho, né, depois da estação ali, mas que é só para ciência mesmo, na série de 35 mil passageiros hora sentido. Beleza. Em relação ao número de linhas, é onde nós vemos mais gritante, principalmente no sistema metropolitano, que eu crio terminais externos, esses terminais vão ter as alimentadoras, e dos terminais mesmo vou ter uma ou 3 linhas, partindo de lá em relação aos principais polos da cidade. A gente observa aqui, né, uma redução de 90% das linhas metropolitanas transitando, né, dentro do município, e
de uma série de 51% das linhas municipais dentro desse contexto do sistema tronco alimentado que eu já comentei. Então aqui é só uma listinha, né, da última fase da estação. A gente tinha aqui as linhas antigas, que eram as semi-expressas e diametrais, com a numeração nova. E aí a gente tem aproximadamente 12 mil passageiros, que era o previsto, né, na época. Inclusive a gente até vê aqui que tem, a gente vai avaliando e vê que tem as coisas como é que são, né? Tem uma linha aqui, né, a linha troncal, ela está com 34 viagens, né, para hora pico. E é praticamente impossível você operar com mais de 30 viagens numa hora pico, né? 60 minutos, se você opera com mais de 30 viagens, tem que ter um intervalo inferior a 2 minutos entre as viagens. Isso é praticamente impossível numa operação de ônibus, né? Então, a gente vê que já tinha um probleminha ali, né? Enfim, posteriormente foram desenvolvidas formas para otimizar isso, né? Então, você divide os usuários, né, um destino, utiliza uma plataforma de desembarque como de embarque nos horários de pico, enfim, questões operacionais que são do dia a dia da estação mesmo. Nós temos aqui em cima a plataforma troncal, é uma plataforma que ela está integrada diretamente ao, ao corredor BRT, então mais um ponto positivo desse terminal é que ele não precisa ficar fazendo uma comparação, né, com os terminais marítimos ali um pouco recuados, né, em relação a onde de fato os navios estão. Eles precisam passar dentro de um canal ali, né, ou de uma baía para alcançar. Não, o terminal ali, né, a estação, ela fica exatamente em cima. Então, você não precisa de criar, os ônibus não precisam de fazer um deslocamento adicional só para atender a estação. Então, isso facilita muito a operação e, evidentemente, cria mais possibilidades de integração com para os usuários, né? A plataforma troncal tem 280 metros de comprimento e tem uma estocagem com 18 berços duplos. Aqui a gente chama de estocagem, né, mas em outras regiões são também chamadas de mangueira. Para mim não faz muito sentido, mas é uma nomenclatura que existe também, né, a professora utilizou inclusive. E esse é a plataforma troncal, que é, digamos, o primeiro, o piso térreo, né, digamos assim, da estação. E logo em cima a gente tem a plataforma alimentadora, que ela é acessada justamente pela Avenida Portugal, né, aquela que eu comentei, que tem uma interseção em desnível com a Avenida Dom Pedro I, que é onde está a plataforma troncal. Então nós temos estocagem com 13 berços simples, né, e 5 vias internas para circulação. Infelizmente, eu não consegui os dados de capacidade das estações, né, de quantos berços tem, né, infelizmente essa informação eu vou ficar devendo, não consegui. E agora vamos falar um pouco sobre as características gerais da estação. Então a gente tem em área bruta construída aproximadamente 30 mil metros quadrados. A gente percebe que a maioria da área ela é de pátios e vias, né? Justamente a circulação dos veículos que vai dar aquele conceito, né, de terminal vazio, que é o que a gente quer. A gente precisa de ter vias para eles circularem. Na sequência a gente tem a plataforma em si, né, as plataformas, que é onde os usuários ficarão dispostos para aguardar nas linhas, para a formação de filas, né? E logo na sequência a gente tem áreas internas. É interessante que nessa estação específica nós temos áreas, a gente tem diversas áreas de apoio, inclusive uma das sedes regionais administrativas da BH Trans, que é o órgão gestor do município, né, é dentro da estação. Então, esses quase 7 metros quadrados são utilizados pela BH Trans e por outros entes, né, que efetivamente desenvolvem suas atividades dentro da estação, então, inclusive até pela Guarda Municipal, por exemplo, né? Então, toda essa infraestrutura é para isso, de apoio, né? Bom, então eu falei um pouco da plataforma troncal, que é justamente o que está aqui no meio, né? E aí eu fiz um corte aqui, porque a plataforma troncal, né, que é como o anteprojeto de arquitetura cita, não é apenas a plataforma troncal em si, você tem outros elementos aqui. A gente tem um estacionamento para veículos particulares, né? É muito utilizado na estação para fazer algumas, alguns
artigos falam, né, que é o Park and Ride, né, que você vai estaciona e utiliza o transporte coletivo. A gente tem um estacionamento rotativo de 12 horas aqui, então é para incentivar mesmo essa integração. À esquerda aqui nós temos um mini terminal turístico que era previsto no projeto, foi implantado, mas não foi efetivamente, não é efetivamente utilizado, né? Teve algum, não vingou, sabe? Então existe lá, mas infelizmente não é utilizado. Nós temos guaritas de fiscalização, digamos assim, nas beiradas, assim, né, nas extremidades da plataforma. Nós temos áreas de apoio operacional ao longo da plataforma, sanitários, e temos também dispositivos de circulação vertical. Né? A gente tem escadas rolantes, escadas fixas, para que os usuários, né, desloquem lá da plataforma alimentadora para a plataforma troncal e vice-versa. Né? Também quem está aqui no estacionamento tem que subir, depois descer. Né? Esse terminal ele opera com área paga, então é feito o controle de acesso ao terminal para você ingressar dentro da estação, dentro da parte, né, que é destinada ao embarque e desembarque. Você precisa pagar a tarifa antes, né, é o conceito de, de área paga, tá? Tanto para o alimentador quanto para o troncal. Né? Lembrando que em Belo Horizonte a gente também tem tarifas diferenciadas. Né? As linhas alimentadoras elas têm uma tarifa regional de 3,15 hoje, e as linhas troncais têm uma tarifa de 4,50. Então, o usuário que chega de uma linha alimentadora, né, ele paga os 3,15 no ônibus, chega na estação, ele vai pagar apenas o complemento para dar os 4,50, né? E aí, no total da viagem dele, ele vai pagar os 4,50, que seria a mesma coisa que ele pagava, digamos, antes, né, quando ele pegava o seu ônibus da casa dele direto para o centro, por exemplo. Sabe? Logo no nível acima, nós temos a plataforma alimentadora. A gente tem 5 vias internas de circulação, a gente tem um problema, né, que é um estoque pequeno para uma estação desse porte. Essa estação ela foi concebida muito com os PCs, né, que são os finais das linhas nos bairros, e o ponto de retorno, né, dessas linhas sendo a estação. Mas operacionalmente, na prática, isso é muito complexo, porque você, como o seu ponto de controle é lá no bairro, né, muitas vezes há uma formação de comboio nesse meio caminho, né, e aí acaba que a gente tem uma formação excessiva de fila nos terminais, e ao mesmo tempo a gente não consegue aproveitar muito bem a nossa oferta, né? Que chega dois ônibus juntos, né? Na maioria dos casos, o primeiro veículo todo mundo senta, ele sai mais vazio, o segundo normalmente sai um pouco mais cheio, enfim, vai depender da linha, da operação, mas isso é uma coisa que a gente observa. Se o final fosse dentro da estação, a gente não teria esse problema, né? A maioria das estações da BH Trans funciona com o final dentro da estação. E aí não tem esse problema, o controle é lá. Então eu não tenho risco de ter um comboio dentro da minha estação. Eu tenho a certeza que todos os veículos vão sair espaçados naquele intervalo de tempo programado. Tá? A gente tem um pequeno estoque, também temos áreas de apoio operacional. Aqui nessa parte é a área destinada à BH Trans, ao consórcio das empresas operadoras, né? A Guarda Municipal também tem uma área aqui, a Guarda Municipal tem uma área aqui também, tem bilheteria, enfim, todas essas áreas de apoio, os sanitários, né, e os dispositivos de circulação vertical. Por último, nós temos também a plataforma 3, que é ela fica acima da plataforma alimentadora. A ideia era de ter um restaurante mirante, porque a vista lá de cima é muito bonita, gente, é maravilhosa mesmo, mas infelizmente não vingou também. Estão um tempo tentando licitar e tal, mas não vingou, mas é uma área que está lá e pode ser usufruída por quem quiser também. Eu vou mostrar umas fotos depois. Então a gente tem os dispositivos de circulação vertical, né, escadas, basicamente, elevadores, e é isso. Eles chamaram de espaço lúdico. Então, essa aqui é uma imagem digital do que os arquitetos, né, que desenvolveram o projeto pensaram, que eles queriam, né, na estação. E aí a gente percebe aqui em cima, né, todo um
um cuidado urbanístico, né, um cuidado paisagístico, para que ficasse bem inserido no ambiente mesmo. Mas, né, a gente vê que tem bastante diferença de quando a gente compara, né, a foto do que foi efetivamente, do que estava previsto e foi efetivamente implantado. Inclusive, curioso que essas informações do anteprojeto, elas estão no site do escritório de arquitetura que fez os estudos. E é curioso porque o arquiteto-chefe, digamos assim lá, né, ele faz uma crítica ao modelo de contratação e tudo, porque é, é meio que feio, né? Imagina você faz um projeto, entrega para alguém implantar, só que a pessoa implanta de uma forma completamente diferente, né? Que você fez, né? E depois alguém fala que você fez aquele projeto, enfim. De fato é algo bem complexo. Mas enfim, essa aqui é a estação Pampulha, da forma que ele estava quando você tirou essas fotos, né? Mas basicamente como é que estava já ainda. Bom, agora vamos entrar em algumas características de detalhamento operacional, algumas características funcionais da estação, como de fato ela funciona, como de fato ela opera. Bom, aqui à esquerda, onde tem essa seta, eu tenho a mangueira, né, tem o estoque dos veículos. Essa plataforma ela tá desenhada, né, num design diferente, só que na verdade ela inteira ela não tem essas esses raios maiores, digamos assim, né, nas extremidades, né, ela tem uma dimensão uniforme, né? A largura dela é uniforme, só tem um chanfrado ao final dela. É um pouco diferente do que foi projetado, né? Aqui eu tenho a circulação, né, no sentido bairro-centro, aqui no sentido centro-bairro. A circulação é feita normalmente, né? Nas extremidades da plataforma tem um retorno para os veículos, né? E a gente tem um problema aqui de espaço para estacionamento, estocagem dos veículos, tá? Aqui a gente tem a linha de bloqueio, né? E, enfim, é isso, tá? Bom, aqui na plataforma alimentadora, uma observação que eu faço é que o acesso ele foi feito diferente do que estava previsto. O que estava previsto no projeto original era de ter a entrada por aqui, né? Então, eu tenho a entrada de quem está vindo aqui nesse sentido da Avenida Portugal para acessar a estação. E eu tenho um outro acesso para quem está vindo aqui, né, do lado esquerdo aqui para acessar a estação. Mas foi feito um redesenho porque a saída da estação ficaria basicamente aqui para quem fosse em direção ao viaduto aqui, né, quem quisesse sair para cá. E outra saída aqui para quem quisesse seguir para outro destino, né? Então você tinha um problema de geometria aqui, você tem um X aqui, de 3 movimentos conflitantes. Então foi feito um redesenho para reduzir esse conflito, né? Ficou até melhor. E hoje a entrada e saída da estação é feita só por aqui, tá? Essa outra saída existe, mas ela foi fechada, ela é só utilizada em caso de emergência, né? Então segue aquela linha que a Gabriele tinha comentado, né? A doutora Gabriele nas aulas, de ter pelo menos mais uma saída, né? Já aconteceu de ter alguns problemas de estar buraco, de manutenção e precisa fechar uma pista, essa pista de retorno aqui, por exemplo, né? E aí você não teria outra saída, mas justamente por isso construíram, tá? Aqui a gente tem uma área de estoque, só que na verdade ela é utilizada para as viaturas da Megatrans, então não é utilizada para estoque. E é isso, nós temos guaritas aqui na entrada. Tá? Nós operamos aqui no Horizonte apenas com berço simples nas alimentadoras. Berço duplo não funcionou muito bem aqui nos terminais, então é evitado ao máximo. Tá? Bom, vamos em relação aos requisitos regulatórios, né, que é vinculado à estação. Esta estação é bem curioso porque ela ela sempre foi uma área de interesse público, né? Sempre foi não, né? Desde o final dos anos 90 é considerado uma área de interesse público, né? Desde quando foi concebido o BH-Bus, que outras estações já haviam sido construídas. Essa estação ela já foi considerada como de interesse público, essa área já tinha um decreto, né, declarando ela como de interesse público, né, de atividade pública para posterior desapropriação. Então, por
ter esse grande interesse público por ser uma estação construída, gerida e operada pelo poder público, e a gente demonstrou ali através das imagens que era de fato o local ideal para a implantação da estação, né? Você tem um interesse público muito grande, é diferente de quando eu, como empreendedor, quero construir um terminal para as minhas cargas, na minha atividade privada, não, eu estou construindo uma estação de ônibus para as pessoas poderem se deslocar melhor, para o sistema funcionar melhor. Então, o interesse público, ele sobressai nesse sentido. Então, além disso, por ser um terminal em uma área urbana, acabou que, no meu entender, essa compreensão de tudo que a gente discutiu hoje, houve poucas restrições ambientais, né? É bem similar a alguns parâmetros que a gente tem nos planos diretores, que é incentivar, né? Por exemplo, incentivar as pessoas a ter menos vagas de garagem, né? Alguns municípios já funcionam nesse sentido, né? Incentivar as pessoas a terem mais uma taxa de permeabilidade maior do terreno também, para que a gente tenha menos impacto com a chuva. Então, seguindo nessa lógica, a estação é isso, né? Ela tem um interesse público muito grande nela para beneficiar uma parcela muito significativa da população. Então, quando a gente coloca na balança, né, todos os custos, todos os benefícios, acaba que ela sai na frente, por todas as razões que eu citei. Por último, nós vamos falar de aspectos financeiros. Isso aqui é uma planilha que foi feita em 2018 numa licitação para concessão de várias estações, né, inclusive a Pampulha. Então a gente tem um custo médio mensal na série de R$ 500.000 de manutenção. E a gente tem, isso considerando tudo, limpeza, vigilância, civil, elétrica, hidráulica, tudo. E, infelizmente, não vou ter os custos de implantação efetiva da estação, já que ela foi construída entre 2012 e 2014, 2011 e 2014, né? Infelizmente, esses dados eu não tenho mais acesso, infelizmente, e então a gente vai encerrar assim. Concluindo, foi uma estação de grande importância para o município. Eu, particularmente, sou usuário da estação, então vejo, né, antes e depois como que melhorou, né, ampliou a possibilidade de destinos, e além disso, de ter uma operação direta em corredor exclusivo, é um grande ganho, né, para o usuário, para a sociedade como um todo, né, com a redução de poluentes e todos os aspectos acessórios relacionados. É isso. Obrigado. Boa noite.